Essa parábola de Lucas capítulo 15, normalmente ela traz em negrito a parábola do filho pródigo. Mas isso foi acrescentado pelos tradutores para melhor entendiam sobre o assunto que viria. Mas na verdade, poderia ser muito bem esse título, conforme o versículo 11 diz: certo homem tinha 2 filhos. O Senhor Jesus que comentou sobre isto. Agora eu quero tentar falar aqui sobre o pai pródigo. O filho que saiu de casa pródigo, gastador, esbanjador. O pai que ficou em casa, ele é um gastador e esbanjador. E o filho que ficou em casa, gastador e esbanjador. O filho que foi embora, esbanjador e gastador. De quê? Da sua pecaminosidade, de botar para fora o que estava rustido lá dentro, guardado lá dentro. O pai é um pai gastador, esbanjador de graça, de misericórdia, de graça sobre graça. E aquele filho que ficou em casa, ele é o filho esbanjador e gastador da sua justiça própria, de méritos. Ele queria ter do pai favores através dos serviços prestados, e não entendendo que o pai dele era um pai que presenteava pessoas mesmo não merecendo. E sempre foi presenteador, né? É isto que conta a parábola. Agora, eu quero falar um pouquinho sobre o pai. Eu quero ver os textos, os versículos que falam sobre o pai. No versículo 12 diz assim: o mais moço deles disse ao pai. Ele disse ao pai. Pediu aquela parte que eu não vou entrar em detalhes a respeito da situação daquele filho, vou citar rapidamente. Mas quando aquele filho pediu a metade da sua herança, uma herança, imagine só pedir herança para um pai que está vivo. Isso é desejar a morte do pai. Porque ele estava morto para aquele pai. Ele nem sabia disso, ele descobriu lá no chiqueiro. Mas olha esse pai amoroso, esbanjador, esse pai pródigo, ele diz assim: e ele lhes repartiu os haveres. É isso que o pai fez. O filho pediu e o pai deu. Foi isso que aconteceu. Depois a história do pai começa a aparecer também a questão do pai. Quando o filho estava lá na pindaíba, perdeu tudo, jogou tudo para cima, estava na miséria, não tinha mais nenhum recurso próprio a quem socorrer. Às vezes a pessoa fala: eu não preciso me socorrer com ninguém, pedir favor para ninguém, mas porque eu ainda estou com recursos. É assim a situação do homem. Mas vamos falar um pouco desse pai. Quando esse filho que saiu de casa, não tinha mais nenhum recurso, nada do que se apegar, não tinha mais amigos, ele pensou, então, caindo em si. Que lugar maravilhoso é esse de quando a gente cai em nós mesmos, na nossa realidade, na nossa verdade interior. E as circunstâncias e a palavra de Deus são 2 ferramentas poderosas para que Deus, o Pai Celestial, usa para que nós saibamos onde estamos de fato e de verdade. Quando esse moço, caindo em si, disse, ele botou para fora: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Eu não quero aqui tocar naquilo que o filho estava passando. Eu quero aqui lembrar da lembrança que esse filho, na angústia da vida,
pôde ver quando ele estava do lado do pai, ele não via, porque ele sempre viveu como o pai não existisse, por isso que ele pediu até a herança. Para ele foi algo até natural pedir isso, porque no interior dele, ele não via o que o pai tinha, ele não conhecia seu pai, ele não relacionava com seu pai, apesar de estar morando na mesma casa. É a mesma história do outro que ficou em casa. Ele não sabia, não relacionava com o pai, porque senão ele tinha certeza que ele poderia matar o boi cevado a qualquer hora e o pai aprovaria e fazia parte da sua festa. Ele não sabia disso, não conhecia o coração do seu pai. Esse daqui agora está lembrando e refletindo e trazendo à memória. Sabe o que acontece? Olha a minha situação. Mas lá na casa do meu pai é um pai amoroso. Meu pai, ele senta na mesa junto com os boia fria e eles não comem a boia fria, eles comem a boia esquentada. Eles comem o que meu pai come. Meu pai é um pai cheio de graça. O pai é amoroso. O pai, ele é misericordioso. O pai, ele não faz acepção de pessoas. O pai, quando eu pedi, ele não disse nada. Ele apenas deu. Ele não fez algumas recomendações para mim, para que eu poupasse, para que eu comprasse algum bem. Ele não falou nada. Meu pai deu. Esse moço estava chegando à seguinte conclusão: meu pai me conhece e eu não conheci meu pai. Agora estou vendo quem é o meu pai. No versículo 18 ele diz: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Que garantia esse menino tinha? Que garantia ele tinha de ser recebido de volta, sendo que ele chutou o balde em casa e se comportou como alguém que desejava a morte do pai ou considerava o pai como um homem que não existia para ele, porque ele não conhecia esse pai. Ele não conhecia o pai amoroso que ele tinha, o pai cuidadoso que tinha, um pai perdoador, pai cheio de misericórdia, cheio da graça de conceder a alguém um favor a quem não merece. Mas agora ele estava vendo que segurança, mas por aquilo que estava sendo brotado no coração dele. Por isso que a palavra do Senhor diz: ensina a criança o caminho onde deve andar, ainda quando for velho não se desviará dele. O pai semeou a boa semente no coração desse moço. Apesar desse moço ser quem ele era, não importava. Mas neste momento da vida, esse moço lembrou quem era o seu pai. E ele diz: irei ter com meu pai. E quando chegar lá, eu vou dizer: pai, pequei contra o céu diante de ti. Pai, eu não sabia que eu era um pecador tão vil como sou. Eu quero dizer para ele que eu feri a santidade desse Deus, que provavelmente foi semeado no coração dele por esse seu pai. Ele tinha uma semente da misericórdia no seu coração e se relacionava. Ele relacionava com o pai sem perceber, mas agora na situação que ele estava vivendo, brotou no seu coração como uma semente que estava lá. Eu vou dizer para o meu pai: pai, os ensinamentos do Senhor valeram a pena. Pai,
Agora eu sei que eu pequei contra o céu diante de ti e não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. Eu ser um dos seus trabalhadores, para mim, já é um privilégio tremendo, porque estarei perto da graça e da misericórdia. Serei atendido pelas misericórdias desse Pai amoroso. Só de estar com Ele, para mim, já é riqueza. E só de eu estar tão distante dele, para mim, eu vejo isso agora, como estou vivendo agora, pobreza. Falta tudo. Mas esse moço percebeu a falta da presença, do amor deste Pai. E esse amor do Pai que o atraiu, o amor de Cristo nos constrange, nos cativa. Aquele moço estava preso nesse amor daquele Pai. Por isso que ele disse, eu vou chegar lá, eu vou dizer, Pai, pequei contra o céu diante de ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. Mas quando ele chegou lá, versículo 20, e levantando-se foi para seu pai. Ele foi ao seu pai. Foi uma decisão dele, própria dele? Foi o amor do pai que o cativou. Foi o amor do pai que chegou a ele antes de ele receber o abraço e a manifestação do amor do pai lá na casa do pai. Ele já foi atraído com o amor do pai em seu coração, no seu estado pecaminoso, pervertido, desprezado, nas angústias da vida. Ele percebeu. Aí ele diz, levantar-me-ei porque eu estou caído. Foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. Rapaz, parece que o senhor está 24 horas olhando para essa estrada e esperando esse filho, porque o senhor tem certeza que esse filho mais cedo ou mais tarde voltaria. Ele podia dizer, com certeza, o meu amor semeado no coração dele iria frutificar. E como frutifica? O amor de Deus que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quando seu pai o avistou, ainda longe, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. O pai o abraçou e o beijou. E não disse nada, de novo, não disse nada, somente abraçou e o beijou. O pai, porém, disse aos seus servos, mas ele ainda quis dizer, pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai ouviu a primeira parte, pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Quando ele ia falar, trata-me, o pai encerrou o assunto, aqui está encerrado. Eu não quero serviçais, eu quero me relacionar com um filho. Eu não quero que o relacionamento de uma pessoa comigo seja através da prestação de serviço. Eu quero que a pessoa se relacione comigo como um filho. É assim que o Senhor quer de mim e de você. Um relacionamento de pai e filho. Mas olha o que ele fez. Mas olha o que o pai está fazendo. O pai cobriu as
besteiraiada que aquele menino fez. Ele cobriu com o quê? Com amor. Nós fomos perdoados porque ele nos amava. Nós fomos perdoados porque alguém deu a sua vida em resgate por muitos. Jesus Cristo é o amor de Deus. Nele fomos perdoados, justificados, libertos. Louvado seja o Senhor. Aí o pai falou: traz depressa o novilho. E fez festa. Lá no final, o pai discutindo com aquele filho que ficou em casa, cheio de justiça própria, de mérito. E por ele considerar cheio de mérito, que ele merecia receber do pai um presente, o pai disse: tudo é meu, sempre foi meu, e o que é meu é seu, sempre foi seu. Mas ele queria receber por mérito, e aquele que não tinha mérito algum fez festa e recebeu roupa nova, vestimentas novas, sandálias nos pés, alicerçados como lâmpada para os vossos pés e a palavra e luz para os vossos caminhos. Agora você é meu filho, com um novo coração, porque agora ele tinha o Pai como realidade no seu interior. Essa é a experiência do novo nascimento. Jesus Cristo habitando em nós. E vem o Pai, o Filho e o Espírito Santo habitar em nós. O reino de Deus está em nós. Louvado seja o Senhor. Estávamos, o pai disse: como que eu não posso festejar? Como que eu não vou poder alegrar e regozijar, sendo que meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu? É exatamente aquilo que o amor do Pai, de Deus Pai, fez através do Senhor Jesus Cristo em meu e em seu favor. Nós estávamos mortos, mas ele nos deu vida. Nós estávamos perdidos, mas agora fomos achados. Nós não éramos dele. Ele tinha um relacionamento conosco, como aquele pai tinha com aquele filho que saiu de casa. Mas aquele filho não tinha um relacionamento com seu pai. Agora ele tem. Agora reconhece. Agora ele sabe quem o pai é. E o pai não tem problema algum de se manifestar em amor, em favor de alguém que não merece, e faz festa, convida gente, coloca banda, música, e quem acha que merece fica fora, resmungando da maneira que aquele menino que ficou em casa fez. O merecedor fica fora da festa, e quem não merece tem uma roupagem nova, vestimentas novas, lavadas pelo sangue de Jesus. Agora ele é purificado e faz festa e participa da festa. Sim, o evangelho e a festa no céu quando alguém é levado ao arrependimento. Quem não era, agora é. Quem estava morto, agora tem vida. Quem não conhecia o Pai, agora ele conhece o Pai. E aquele outro ficou fora, ficou sem conhecer o seu Pai. Estava próximo, mas o Pai não estava dentro dele. É Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo habitando em nós. Isto é fruto da nossa morte e a nossa ressurreição, juntamente com o Senhor Jesus Cristo. Que Pai amoroso é esse? Eu quero ter esse relacionamento com meu Pai Celestial desta forma. Você não quer? Então convide-o para que eu conduza a experiência do novo nascimento, uma nova vida. Louvado seja o Senhor.